Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Lacerda, professor de artes, né? Vocês estão vendo aí pelo cenário, e nós vamos começar as nossas aulas a partir de agora, ok? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Olha aqui, vou mostrar aqui um pouquinho da minha formação. Opa, aqui, professor Alexandre Lacerda, formado pela Escola Técnica, pela Escola Federal do Rio Grande do Norte, de música, né? E também com especialização em ensino da arte. Vamos lá. Nós vamos ver nessa nossa aula as vanguardas europeias, parte 1. E aí vamos ver um pouquinho do impressionismo, do pós-impressionismo e do expressionismo, ok? Então vamos começar entendendo um pouquinho do que seja vanguarda, tá? Eu queria dizer também que a nossa aula está cheia de uns efeitos aí, visuais aí, só para a gente se animar um pouquinho nesta manhã. Só para a gente se animar um pouquinho, ok? Então vamos lá, vanguardas artísticas europeias. Como eu estava falando para vocês, o termo vanguarda vem de uma coisa militar, né? Que a vanguarda é a tropa que vai na frente. Então, nas artes, os artistas que começam a fazer coisas novas e diferentes, descobrir novas tendências, né? Como tem na moda, tem também na arte. Então, as novas tendências são chamadas de vanguardas, ok? Então, vanguardas artísticas europeias, certo? São aquelas vanguardas que aconteceram na Europa. Foram várias, tá? Uma foi superando a outra, mas nós vamos ver com detalhes, ok? Então vamos lá. Olha só, no fim do século XIX e início do século XX, o fim do século XIX e início do século XX foi um período de muitas transformações sociais, políticas e culturais. Okay? Então, os artistas europeus começaram a apresentar obras, trabalhos que rompiam com as regras do passado da arte ocidental. Então, exatamente o que eu estava falando. Os caras começaram a fazer coisas diferentes. Tá? Então, surgiram manifestações conhecidas como arte moderna, essa aqui já é uma vanguarda, né? Ou vanguardas artísticas do século XX. Quando começaram a aparecer várias aí, foram lá. Olha aqui, que efeito interessante. Então, essas vanguardas, essas manifestações, essas diferenças ocorreram em todas as linguagens artísticas e em todas romperam padrões, olha aí, considerados corretos e de bom gosto, exatamente isso. Então, para você entender, é preciso que você pense que o seguinte, estava tudo ali certinho, tudo organizadozinho, tudo muito bonitinho, tudo dentro de um quadradinho, e os caras ficaram enjoados depois de um certo tempo, e aí começaram a fazer artes diferentes, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Então, a arte moderna criou suas próprias regras, novas regras, né? E influenciou rupturas artísticas, rompimentos artísticos em outras partes do mundo. Tá? Então, a vanguarda europeia foi influenciando o resto do mundo todinho. Ok? Então, vamos começar pegando aqui a visão aqui da linguagem artística. Olha só aqui, ó. Símbolo do teatro, símbolo das artes plásticas aqui, a dança e, conhecidíssimo, a música. Tá? As artes visuais são pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, grafite, audiovisual, que vai ser interessante também a gente conversar sobre isso, arquitetura,
entre muitos outros que vão surgindo cada vez mais. As artes visuais são as artes feitas para os nossos olhos, para a nossa visão, para a gente ver, ok? Então, outras linguagens. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver aqui, então, vamos lá. As outras, né? Você tem o teatro, né? Que é uma arte onde atores interpretam uma história ou atividades para um público. Aí você tem também a dança, onde são expressões que envolvem o movimento do corpo, tá? Tem uma certa dança que é só movimentando a cabeça, outra movimenta os braços e o corpo, o resto do corpo. É bem interessante essa linguagem aí. E a música também, que envolve o canto, né? E a música instrumental, né? Tem também uma mistura dos dois, né? Pessoas cantando com alguém tocando, acompanhando, e aí vai. Ok? Então, para iniciar, então, eu preciso saber um pouquinho o que você pensa da arte, né? Eu coloquei aqui uma pergunta aqui de provocação e de cara eu vou logo mostrando aqui alguns trabalhos de alguns artistas e algumas tendências, né? Fauvismo, cubismo, dadaísmo. E aqui, olha, esse quadro aqui, né? São as Senhoritas de Avignon, feito por Pablo Picasso em 1907. Aqui tem essa aqui também, do Marcel Duchamp, e uma obra aqui do Matisse, que nós vamos conversar sobre ela também. Então, a arte é toda atividade humana, né, vinculada a fenômenos estéticos. Olha só que interessante. Fenômenos estéticos. Essa palavrinha aqui é altamente importante, tá? Porque estética não é necessariamente beleza. Estética é aparência, é a forma das coisas, tá? Então, atividade vinculada a fenômenos estéticos realizada por artistas a partir de sua história de vida, percepção, emoção e ideias, com a finalidade de instigar, de provocar o interesse de um ou mais espectadores. Ok? Então aqui, ó, uns quadros aqui, ó, interessante também para a gente ver depois com mais calma, né? Pertencentes ao pós-impressionismo, expressionismo, cubismo e realismo. A arte, como elemento artístico repleto de concepções ideológicas da sociedade, do período em que foi produzida. Então, a arte, então, são certas manifestações da atividade humana, diante das quais nosso sentimento é de admiração, né? Isso é mais um pensamento a respeito da arte aí. Quero saber o seu. Então vamos ver aqui um primeiro movimento, o impressionismo. Olha que coisa impressionante esse quadro aqui. É o quadro Impressão, Nascer do Sol, do Claude Monet. Então o que acontece? Percebe-se o gesto e a marca da pincelada do artista para compor a superfície pintada, né? Pictória tem a ver com pintura. A intensidade da luz. Olha as características aqui do impressionismo, tá? A passagem dos tons e a utilização do branco. Esse efeito dá a sensação de movimento. Então, sensação de movimento. Mais uma. Passagem do tempo. Como se o artista conseguisse captar o exato momento
em que o sol começa a nascer e a neblina se desfaz. Então, vamos ver aqui mais resumido, as características vão aí ficando com atenção redobrada. Valorização da sensação, abandono dos itens literários e históricos, pincelada curta e rápida, inexistência de áreas lisas, com a sensação de falta de acabamento. Tem mesmo, né? Não tem uma precisão nas formas. Então, o uso de cores brilhantes do espectro solar e anulação dos contornos. Então, você volta lá e observa com calma que você vai percebendo essas características lá, tá bom? Vale a pena você ir confrontando. Então, Monet expôs sua obra O Almoço na Relva no Salão dos Recusados em 1863, porque foi hostilizado e recusado pelos críticos do Salão Oficial. Hoje, a obra é o ponto de partida da arte moderna. Então, ele violou aqui várias regras, exatamente porque ele violou aqui nesse quadro várias regras. Então, e por isso ele não foi aceito nos espaços oficiais de exposição de obras de arte, né? Então, aí, ó, você veja que aí é o... Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O Almoço na Relva, ok? É o nome desse quadro aí. Nós vamos ver aqui algumas curiosidades. Olha, o que tem em comum essas duas telas? Quem foram os artistas? Já está aqui, já foi entregue aqui, né? Esse aqui, ó, Claude Monet, e aqui o Pierre Auguste Renoir. Os dois pintaram esses quadros na mesma época, mas tem uma diferença. O que acontece? Qual a diferença? A obra Le Genolieri, do movimento impressionista, precursor, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu tirar aqui para a gente ficar mais visível aqui. Do movimento impressionista está ligada a um fato inusitado. Renoir e Monet pintaram essa cena na mesma época, tá? Aí, o mesmo ano, né? Então, só que os horários diferentes. Então, chegamos aqui ao pós-impressionismo, né? Os pós-impressionistas, né? Se refere à obra de vários artistas que se seguiram após o surgimento do impressionismo. Então, pós já está falando, né? Então, Paul Cézanne se concentrou na estrutura pictórica. Georges Pierre Seurat se concentrou no caráter científico da cor. Vincent van Gogh, que reflete a sua intensidade emocional. E Paul Gauguin, que fez experimentos com o uso simbólico da cor e do traço. Cada um aí, ó, com sua pegada. Então, temos aí Tarde de Domingo na Ilha Grande, do Seurat aí. O que acontece? Os artistas pós-impressionistas usavam cores vivas, camadas grossas de tinta, temas cotidianos e pinceladas expressivas que enfatizavam as formas geométricas, ok? Aquela obra lá era a obra de pontilhismo. Olha aqui Van Gogh, então. Van Gogh fez aqui esse quadro aqui, ó, Noite Estrelada, tá? Então, e aqui também tem o seu autorretrato, que ele teve um problema lá e cortou a orelha, ok? Então, vamos aqui. Isso aqui também é uma obra de Van Gogh.
Ele fez um retrato, um desenho do seu próprio, não é retrato, é um desenho do seu próprio quarto, né? O quarto dele vivia. E aqui uma natureza morta, que são esses desenhos, esses quadros onde tem frutas, coisas da natureza. E aqui nós chegamos ao expressionismo. Está aqui, ó, essas máscaras africanas aqui, né? Então vamos ver aqui. Expressão dos sentimentos, sensações ou impressões pessoais do artista. Tá? É uma tendência artística do fim do século XIX e início do século XX que se opunha, olha aí, ó, era contra o impressionismo. Então está aí a principal motivação. Teve por objetivo apresentar não a realidade objetiva, mas o objetivo eram as emoções, o uso de distorção, exagero e simbolismo. Tá? Você vê por aqueles desenhos. Olha aqui, ó. Esse aqui é altamente conhecido, né? É a obra O Grito, do Munch. Expressionismo na pintura. O que acontece? Essa obra aqui, ó, nessa obra aqui, o olho estava voltado para o interior, o núcleo das coisas, sequência livre de imagens simbólicas. E aqui, vamos aqui a mais uma curiosidade. Uma brincadeira aqui, ó, sobre aquele quadro anterior, O Grito, né? Então, os caras fizeram aí brincadeiras, paródias. Olha só que engraçado. Acontece, né? O impressionismo se preocupava apenas com a sensação de luz, cor, sem se importar com os sentimentos, nem problema da sociedade. O expressionismo foi uma reação porque buscava interpretar as emoções, né, que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. E o nosso herói aqui, o pintor norueguês Edvard Munch, na obra O Grito, que é aquela que a gente viu, e viu também as paródias lá, né? Ele apresenta uma figura humana sem linhas reais, que se contorce sob efeito de suas emoções. A pessoa está ali, daquele grito, e está totalmente... As linhas sinuosas do céu, da água e da diagonal da ponte conduzem o olhar para a boca da figura, que se abre num grito perturbador. Olha aqui, ó, o quadro Melancolia, do Munch. O Munch teve várias tragédias pessoais quando pintou esses quadros, né? Ele tinha perdido a mãe, o irmão, e aí ele não estava bem. Olha, ele teve uma infância traumática. Seu pai era religioso extremado, sua mãe e sua irmã mais velha morreram tuberculosa quando ele ainda era jovem. Isso aí mexeu demais com ele. Mais tarde, em seus trabalhos, as neuroses que o atormentavam puderam ser expressas. Certos temas, tais como melancolia, a doença, o ciúme e o despertar do desejo sexual, apareciam sempre nos seus trabalhos. Eram recorrentes. Ok? E aqui, chegamos ao final da nossa aula, né? São as nossas referências, onde a gente se baseou para compor a nossa aula, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!